Beleza, é isso então. Começamos, Zé. Partiu. Partiu. Zé não, Sensei. Certo, Sherpa. Me Gostei. conta. Foi clarão de hoje mesmo, de manhã, né? Como é que a gente vai batizar esses encontros, né? Muito bom, Sherpa e Sensei. muito bom, cara. Se isso aqui não der Dois. certo, a gente monta uma dupla sertaneja e vai fazer sucesso em Goiás. Porra, total, velho. Total. Me conta, Sensei, me conta essa história de Sensei. Me fala melhor aí. O Bom, que a significa isso? associação direta que tem assim, nesse campo aí das artes marciais, né, vem na verdade, da cultura oriental, né, que não está ligado só às artes marciais. Por exemplo, você pode ser um sensei de meditação, de pintura, de... O sensei, a etimologia de sensei tem duas palavrinhas aí, o sen e o sei. O Uhum. sei é o mesmo de Nisei, Sansei, de gerações, é de vida. Primeira vida, segunda vida, terceira vida. Esse é o sei de vida. E o sem é um prefixo que dá a noção de tempo, ou seja, de anterioridade. Ou seja, sensei é o que viveu antes. Então, no tatame, no campo, né, da formação em artes marciais, tem um sensei que é o mais velho. No fundo, o sensei é o velho marujo, é o que tem mais experiência, que tem mais cicatrizes, que tem Legal. mais, não digo conhecimento, ele tem mais, ele ralou mais, ele tem mais Vivência. horas Vivência, né? e mais vivência, ele viveu antes. É. Basicamente é isso. Mas está associado a professor, a mestre. E acho que a noção ocidental e oriental de quem que é o mestre é um pouquinho diferente, né? Não é quem tem conhecimento, é quem ralou mais, é quem viveu Aham. mais. Viveu mais. Eu acho essa ideia legal porque eu, quando fui tentar me localizar, como é que eu me. O que eu viveria, né, nesse modelo novo de vida que eu estou buscando e que eu cheguei no Sherpa, que eu vou explicar já também um pouquinho, mas na minha vida anterior, nesta mesma, mas na minha vida pré-50 anos, que é que eu tenho de idade, eu me identificava muito com essa ideia do mentor. Ou seja, primeiro, fui consultor, fui trabalhar em empresa, fui consultor, coach, eu cheguei até a fazer uma formação de coach, nunca me identifiquei com coach exatamente, assim, eu achava que tinha uma coisa de fazer muita pena. Obviamente, nunca pensei, ainda que eu seja formado em psicologia, em psicólogo, nunca exerci e nunca me identifiquei muito com essa toada. O mentor eu gostava porque é um pouco nessa linha que você está falando, né? Ou seja, é um cara que, olha, eu não sei falar muito sobre a vida, mas você vai por esse caminho, eu já fui várias vezes, cara. Cuidado com uma cobra que está lá atrás da pedra. É meio isso, né? Você, Total. tipo, é uma indicação de por esse caminho eu já vou. E daquele outro eu nunca fui. Talvez valha a pena, mas eu não tenho o Uhum. que te dizer sobre ele, porque realmente eu Perfeito. nunca fui. E é curioso porque, então, eu, durante os meus últimos anos de consultor, né, para o terceiro setor, para ONGs, eu era consultor, mas me colocava como mentor no processo final. Eu falava que, ok, vamos fazer uma consultoria, mas os últimos meses eu vou mentorar vocês até o desmame. Eu falava, até que vocês não precisem mais de mim. Que eu falava que um consultor ou um mentor, ele é bom quando ele se torna inútil, né? Você não Boa. precisa mais dele, né? Eu acho que isso também é um exercício que eu fui trabalhando nas coisas do mentor. Mas, cara, aí, quando eu comecei com essa ideia de Sherpa, eu acho hoje em dia mais bonito Sherpa do que Mais mentor. charmoso, total. É, tipo o Sensei, né, cara? Já dá um away aí, né? Já dá uma Não, eu pegada. gosto disso de um nome estranho, né? Que causa estranheza, né? Pô, Kikatsu que é Sherpa, Kikatsu que é É, Sensei. Já é é. o primeiro sinal de deslocamento das pessoas, né? A Sim, gente não vai encontrar com elas onde elas estão, elas vão ter que dar um fazer, passo. tem É. que ter uma curiosidadezinha, né? De, pô, o que que é Sherpa, cara? Aí começa a história, né? O que que é Sensei? Ah, é vida, é o guia, é o mentor, é o mais velho, né? E é um desconfortozinho que talvez comercialmente ele não seja, assim, para marketing, talvez não seja tão bom, né? É. Não é tão claro. Que mais Mas para o que a atrapalha que gente ajuda, quer. né? É. Oi? Que mais atrapalha que ajuda no primeiro momento, mas eu acho ótimo, porque eu também não quero Eu acho qualquer um, ótimo né? também. Eu não quero qualquer um que me ache, né? Então acho que isso é bom. E eu acho isso bonito, esse raciocínio, porque tem uma coisa que eu me identifico muito, na verdade foi o que me fez começar a viver essa experiência quase simbólica, né, no sentido de imaginar a cena que é.
O Sherpa, bom, enfim, para quem talvez, se você está quem está nos assistindo aqui talvez não saiba, mas o Sherpa, o Sherpa na verdade é um, é uma tribo, é um povo, né? Um público que mora lá perto lá no Tibete, próximo ao Everest, e que geralmente se vê naquelas cenas hoje em dia daqueles grandes escaladores, todos roupas Decathlon coloridas, né? E você vê lá uns carinhos com cara de japonês, assim, carregando 700 quilos atrás. Esse é o Sherpa, né? E aí eu até comentei com uma amiga minha, eu falei, mas quer ser Sherpa, cara? Que coisa mais, né, humilhante lá, você de escravo do cara, do colorido. Eu falei, pois é, mas eu acho que mais que humilhante, para mim, tem uma ideia de humildade, de falar, cara, esse cara aí, ele é o fodão. Ou seja, porque no final das contas, ele já deve ter feito isso algumas vezes, né? Ele vai lá e está à disposição do outro. Claro que essa cena também dos 700 quilos é um exagero, é uma coisa forçada. Hoje em dia tem um grande respeito por aquela comunidade. E a história, quando eu fui pesquisar, a história bonita disso é que a primeira vez, quando se subiu ao Everest, tem uma imagem lá de um cara, né, um branco, né, que subiu, mas ele subiu junto a um Sherpa, junto a um cara que era lá da região, que nunca tinha subido também, essa é a verdade, ele mesmo assumiu isso, mas foram os dois que subiram. Então, ou seja, um cara das montanhas com outro que não era das montanhas, os dois chegaram juntos num lugar. Então, eu acho muito boa essa ideia do caminhar junto. Eu falo que o mentor é aquele que fala assim, ó, vai por esse caminho aqui, que é legal, eu conheço. O Sherpa vai junto. Eu gosto dessa ideia. Eu acho Não, que... é muito bonito, velho. Esse do Ansiame, né? Vamos fazer junto essa parada. Eu já fiz aqui várias vezes, mas eu volto a fazer. Está muito próximo do sensei, sabe? De que não é alguém que está numa distância de sabedoria e dizendo o que deve ser feito. Não, ele continua. Tem uma expressão bonita que o faixa preta é um faixa branca que nunca parou. Ah, legal. Ele continua com uma alma curiosa, assim, sabe? Humilde. Ele vai fazer de novo, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Sim. Caminhar junto é muito bonito, Sherpa. Chamar de Sherpa daqui para frente, tá? Sherpa, sensei. Beleza. Mas eu acho bonito mesmo. Eu confesso que eu acho bonito e eu não sei se isso é comercialmente viável, mas estou um pouco me fudendo para isso. Não é a minha preocupação. Eu estou numa fase da vida, e você também, que é essa nossa fase carecas e barbudos, se achando, que eu não estou preocupado se isso aqui é um sucesso comercial, entendeu? Eu estou preocupado em ter significado, em ter poesia nisso, né? Em transformar isso. Isso me faz cada vez pensar coisas diferentes a respeito, né? Não é uma verdade absoluta. Eu acho muito bonito também, acho que tanto no Sensei quanto no Sherpa, essa ideia que a gente elimina dessa coisa épica, né? Do grande sabedor de tudo, a pessoa que sabe tudo. Eu não quero ser, né? Eu já fui metido a isso, né? A nossa, não sei a sua, mas a minha vida, mais meus 30 anos, até os 40 e tal, tinha uma coisa que eu acho que até da natureza, né? Do processo civilizatório, da época da vida. A gente tem uma arrogância que eu quero realmente cada vez ter menos. Eu gosto dessa ideia. Por isso que eu falo, não precisa ser um cara que carrega 700 quilos nas costas, mas eu gosto dessa ideia de não ser o cara que aparece primeiramente, não ser o cara que está em destaque, não ser o cara que... Eu quero, de fato, ajudar e caminhar. Na verdade, o que eu quero é caminhar. Com gente é mais legal ainda. Né? Então, acho que é um pouco esse... Não, você falou do não ser esse cara, né? E aí me vem coisas assim do ter haver um certo poder em não saber. Uhum. Aos 30, o poder é em saber tudo. Sim. Em ter as respostas, em ser o mestre, em ser... Dos 50 para frente, né, a gente né, atravessou já essa fronteira aí. Uhum. Tem sabor em não saber. Uhum. Tem um sabor aí, você... Pô, eu quero saber. Não é que eu não sei, eu quero ficar aqui na ignorância. Não, eu quero saber, mas precisa abrir espaço do não saber para poder pisar nesse outro território. É ótimo, né? É ótimo. Eu ouvi uma vez do Dalai Lama, cara, uma palestra para executivos lá num centro empresarial que o pessoal reuniu. Ele atrasou para cacete, que é o choveu, o helicóptero, aqueles 300 executivos ocupadésimos, porra, 1 hora de atraso, 2 horas, e todo mundo comportado ali, né? Uhum. Eles em situação normal estariam putos da vida. Mas quem estava atrasado era a sua santidade, o Dalai Lama, né? Então, tudo bem. E foi muito curioso assim, ver aquela tensão do pessoal segurando a fúria, né? Porque o contexto era o contexto da sua santidade, o Dalai Lama. Aí ele chegou e o 1000º, né? Aquela figura que ele vem
né? Se ele não tivesse com uma roupa, a gente nem perceberia. Se ele não tivesse com um manto, né? É um tiozinho que está ali Tiozinho do andando. pastel, né? No pastel, ele vem e ele abdica dessa santidade toda, né? Dessa sabedoria. Ele abdica demais. Uma pergunta que eu lembro, eu esqueci tudo do que aconteceu, fora essa emoção de estar lá com um cara simples, né? Uhum. Um executivo, ele fez aquela pergunta de 10 minutos, que não é uma pergunta, É né? uma É afirmação, um, né? É. é um palanque, né? O cara fica falando, explicando o contexto, ele faz aqui, e o Dalai Lama ouvindo, assim, né? Ouvindo. A plateia já virando de costas, assim, puta, quem é esse mala, né, velho? É. E a pergunta não acaba, ele não chega na pergunta, né? Ele fica ali girando. Você conhece esse tipo, né? Tem É essa... o chato de palestra. Tem na revista Piauí, numa das edições, é um artigo sobre o chato de palestra. Ele vai ficar falando ali, porque Rota de ele pegou o palestra, microfone, todos os os lugares. holofotes. Bom, eu sei que termina, no final ele fecha a pergunta para a sua santidade, Dalai Lama. E Dalai Lama responde: não sei. Próxima pergunta, por favor. Cara, a plateia riu assim um pouco, que ele fez uma. Ele deu um tapa de pelica, assim, né? Sim. Eu não consigo nem lembrar o que você está perguntando, não consigo nem entender, porque eu não tenho condição de responder. Desculpa. Sinto. Não Próxima sei. pergunta, por favor. Porra, foi. O Dalai Lama Foi não elegante. sabia. Elegante e é muito. Ah, eu gosto desse not knowing, sabe? De que será, sabe? Vamos ver junto, né? Comigo tem acontecido também, porque essa ideia que eu te do caminhar, esse é uma outra novidade na minha vida mais recente, que é eu gostar mesmo de caminhar. Todo dia eu caminho lá, meus passos, enfim, gosto muito de fazer trilhas no sentido, enfim, o caminho de Santiago, depois fiz um outro por Portugal. Esse eu vejo que cada vez mais na minha vida vai fazer presença. É um nomadismo, ou seja, exercitar o nomadismo de raiz, né? Vamos chamar assim, né? Super. Cara, sabe que uma coisa mais legal que eu tenho, o barato meu para mim, a adrenalina desse caminhar é isso da descoberta do novo. O novo não precisa ser a Torre Eiffel, entendeu? O novo, às vezes, você está no meio do. Tava agora, meses atrás, aí no Brasil, passei pela Serra da Mantiqueira, pegamos umas cidadezinhas de nada, assim. Maravilhoso. Ou seja, entrar num beco lá e ver uma casa antiga, e ver um porco passando. Ou seja, não importa. Eu comparo um pouco com essa pretensiosamente, eu comparo um pouco com essa felicidade da criança de descobrir o mundo pela primeira vez, porque eu tenho feito esse exercício assim, que só acontece quando de fato a gente exerce, né? Ou seja, trabalha efetivamente isso de ir num lugar novo. Mas é um barato. Eu acho que eu fiquei viciado nisso muito por esse efeito. Mesmo aqui em Barcelona, onde eu moro, que tem que eu acho que eu estou virando um super especialista em Barcelona, porque eu conheço quase todas as ruas já, nessas minhas trajetórias, que não são nunca as mesmas, que eu vou mudando, mas até nas mesmas eu percebo que se eu mudo a direção dela ou a calçada, já é outra. Total. E é genial esse exercício do olhar para o novo, né? Ficar com o olhar não de buscar o que eu reconheço, mas buscar o que eu não conheço. Né? É um trabalho, é um exercício que eu adoro, é um vício, na verdade. Né? Acho que é um pouco essa. Não, mas acho que é um tipo de gente, né, o Sherpa, que é essa. Eu me identifico demais com isso da criança, da exploração, do caminho diferente, do descobrir o novo dentro do velho, dentro do antigo, né? Sim. Mas acho que é um tipo de gente. Viagem, tem quem gosta de fazer a viagem sabendo exatamente por onde vai passar, aonde vai ficar, onde vai comer, onde vai visitar, e Paraná dá a sensação de segurança de. É um tipo de. Eu não sou esse tipo de gente. Cara, Eu quero. A passagem de ida é a passagem de volta. Isso eu tenho que ter certeza, né? No meio do caminho, talvez algumas balizas. Eu quero estar aqui, quero estar aqui, mas como baliza. O resto é esse que será que será. Eu não imaginava que existissem pessoas tão detalhistas assim, como que a gente meio que brinca, mas existe. Uma mentoranda minha, a tarefa, ou seja, o meu trabalho com ela pode parecer banal, mas é uma viagem à França, é uma senhora, então ela tem um trabalho. Claro, tem um monte de coisas envolvidas com essa viagem, não é simplesmente a viagem, o desafio, mas a viagem tem várias outras questões. Ela ir sozinha, e não com o marido, ela aprender francês, tem várias questões, mas uma
que é muito divertido, que eu não imaginei, é isso. Ela falou assim, Marcelo, eu sou a moça da planilha. Não só que eu sei onde é o hotel que eu vou, ou o lugar que eu vou, ou o táxi que eu vou pegar, ou o restaurante que a gente vai comer. Eu tenho uma planilha com a hora, o telefone, o link, o e-mail e tal. E ela fala assim: eu, durante anos da minha vida, o que eu gostava de fazer essa planilha. A viagem era um saco. Eu gostava de organizar a planilha. A viagem tinha que cumprir com aquilo, que era um inferno para ela. Então, Ela é uma agente de viagens, na verdade. Ela não é uma viagem. deixava ela estressada, porque a viagem deixava ela estressada, porque ela tinha que fazer aquilo que estava na planilha, e ela fazia, né? Então, enfim, um dos desafios é muito legal que a gente está trabalhando é isso. Mas, em contraponto, eu vou te dizer, uma das viagens mais legais que eu fiz recentemente foi para Portugal, foi em maio do ano passado, vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos, que olha como a viagem surgiu. Bom, isso é também um dos privilégios de a gente poder estar com horas, tempo livre, nós temos as nossas formas de lidar. Eu sei que você também é um pouco assim, isso é ótimo, né? Uma pessoa que, a minha mulher, por exemplo, que trabalha numa escola, não tem essas possibilidades. Mas eu fiquei sabendo que Caetano Veloso ia tocar em Portugal. Aí eu fui atrás e descobri que ele ia tocar dia tal em Porto, dia tal em Lisboa. Lisboa já estava lotado e eu não conhecia Porto. Falei, ótimo. Eu comprei o ingresso para o show dele em Porto. Foi a primeira coisa que eu fiz. Começou pelo ingresso. Comecei pelo ingresso do show dele em Porto. Falei, bom, isso eu já tenho. Agora eu preciso o recheio disso. Então, depois, o que eu vou fazer em Porto? Quanto antes e quando depois, né? Fico aonde? Então, foi uma delícia fazer uma viagem dessa, porque a partir de Caetano Veloso, eu preciso agradecer publicamente a Caetano Veloso, graças a isso eu fiz a viagem mais bacana do mundo. E não por ele era só um ponto, porque, na verdade, eu cheguei dias antes, fui com a minha mulher, a gente passou o fim de semana junto, aí ela voltou para cá, porque ela tinha que trabalhar, eu fiquei mais uns dias até o show do Caetano, que era numa quinta-feira, então fiquei até quinta-feira esperando ele. Na sexta, peguei estrada, peguei minha mochilinha e comecei a andar em direção à Galícia. 100 quilômetros, né? Então, fui andando, né? 20 quilômetros, mais ou menos, parava numa cidade, dormia lá, e eu ia... Claro que nessa viagem em Porto a gente ficou, aluguei um apartamentinho, mas essas viagens das cidades, eu sabia as cidades, mas eu não sabia que lugar eu ia dormir. E aí era o meu grau de ansiedade quanto a isso. Tem lugares que eu cheguei na cidade, quando eu vi que era uma cidade relativamente grande, eu falava, algum lugar eu acho. Se eu vi que era uma cidade muito pequenininha, eu já reservava antes pelo Booking, um dia anterior e tal. Mas a viagem foi se fazendo, e aí a questão da alegria, da novidade, né? E, Sensei, foi a melhor, foi a melhor viagem da minha vida. Não, eu estou vibrando, assim, eu estou sentindo a viagem, né? Acho que está na hora da enquete aqui, para quem um dia vai ver se você é da planilha ou se você ou você se joga, né? Acho que não estamos fazendo juízo de valor aqui, mas é de estilo, né? Sim. Eu sou do me jogar. Acho que tem uma magia, aquela frase que a gente conhece, né? De que o universo conspira, né? Não tem uma coisa assim? Eu acho que para conspirar, você tem que comprar um ingresso. Total. Para o universo conspirar, você tem que ter um ponto B lá na frente. Eu tenho um ponto A aqui, onde eu estou, um ponto B. Aí você estica uma linha, parece que o universo é essa coisa quântica que acontece entre esses dois pontos, né? Aí vão aparecendo coisas que têm a ver com A e com B. Sim. Né? E essa viagem em si, ela foi cheia de outras surpresas no processo, né? Ou seja, eu conheci, enfim, Porto que eu não conhecia, maravilhoso, tem coisas muito geniais para ver, mas eu também fui me levando. Eu estou cada vez menos lendo guia, descobrindo. Eu não sabia o que ia fazer em Porto. Eu não tinha nenhuma ideia do que ia fazer em Porto. Sabia que tinha umas coisas legais lá, né? A Tere, minha mulher, já tinha ido, então eu cheguei um pouco mais cedo, fomos no mesmo voo, mas cheguei um dia antes, uma manhã, e eu passei pelo Porto, errei caminho, falei, bom, aqui eu acho que eu vou cair em tal lugar. De repente, no meio desse errar caminho, você cai na ponte de Porto, que é a grande ponte que existe lá. Eu falei, eu cheguei por acaso aqui, eu não cheguei porque eu tinha lido um mapa. Então, esse exercício de deixar a vida te arrebatar, porque ela te arrebata. É maravilhoso quando essas coisas acontecem, quando você se deixa, né? Você falou agora, você falou em errar o caminho. Essas conversas são boas que vão abrindo umas janelas assim, né? Eu me identifico muitas vezes com o errante. Errante, O errante, que tem uma conotação daquele que não acerta, daquele que faz tudo errado, né? Mas tem essa conotação daquele que está disposto a encontrar os erros no caminho e saborear e comer essas coisas
E questionar depois, pô, não teve erro nessa viagem, não foi um erro, né? Nada. Mas tem um julgamento assim do time dos certos, né? Dos times que É. querem acertar, aquilo lá, aquele ali é um errante. A trajetória minha, a trajetória assim profissional, nesses 60 anos aqui, com vários erros, né? De largar uma carreira para começar outra, terminar um casamento e começar uma outra relação, e acidentes mesmo nesse caminho, né? Que não estavam dentro de um plano, né? Mas tem um baita de um sabor desse de você se deixar afetar por esses acidentes. É. Mas, de novo, acho que é um estilo de vida, não é um estilo racional, de planilha, né? De quem sabe o que quer direitinho e vai chegar lá, tem um business plan, então ele planeja, organiza e alcança. Não é bem assim, né? Tipo, tem um ponto B lá na frente. E esses movimentos, essas ocorrências, né? Entram e participam do jogo, né? Elas Mas sabe, fazem parte do plano. eu acho que até pouco tempo atrás eu realmente dividia nessas. Ó, tem gente que é assim, tem gente que não é. Mas hoje em dia, cara, cada vez mais, e eu não estou com isso muito claro ainda na cabeça, mas é um objetivo, assim. Cada vez mais eu acho que é o seguinte: todos somos errantes e todos somos assim. Mas a civilização, a vida que a gente Boa. construiu, nos fez de outra, nos colocou, estamos de outra forma. E em função disso, com a minha petulância particular, eu quero me constituir como um ativista dessa errância. Não mais para dizer assim, ó, erre porque é ser rebelde. Não, não. Eu estou falando, vamos voltar à Ativista da errância é natureza. bom, hein? Vamos voltar ao que a natureza diz, como é que o processo natural da vida é. Por quê? Porque sim, porque é mais bonito, porque é mais humano, porque nos faz bem, porque elimina estresse, porque elimina esses processos todos compartimentados da vida, porque nos tira da gaiola do rato. Você tem muitos elementos hoje que eu posso defender para dizer assim, cara, vem fazer isso. Não vamos dividir assim, então nós fazemos isso e tem os outros que são da planilha. Bom, é o exercício que eu falei, ou seja, essa minha mentoranda, ela com sofrimento, porque ela é adepta da planilha, mas ela quer deixar de ser. Ela quer largar esse vício, né? Nesse sentido. Então, E tem lugar, na planilha tem lugar, a organização tem lugar. Eu falo, pô, eu não quero pegar um avião para Barcelona, eu não quero que ele chegue lá em Dakar, eu quero que ele chegue em Barcelona, velho. na hora E que ele ele vai ter que precisa chegar, fazer né? na hora que a gente planejou, e que ele voe na velocidade certa, na altura certa, controle todo, né, as coisas e chegue. Então tem que ter muita organização. Tem um super lugar, não estou falando. Mas o que é humano é muito mais sujeito a essas errâncias Sim. do que o que é tangível, do que é material, do que é indústria. Né? O cara vai fazer um sapato, tem que sair o sapato do jeito. Então, a industrialização ela não pode ter erro. Segurança segurança de trabalho, segurança na Petrobras, na plataforma. Porra, tem muito rigor aí para a coisa não sair do que é planejado. Mas o que é humano não É, cabe. o que Não é cabe fora da aí, velho. agenda, né? O que é fora dos compromissos, não precisa. E eu vou além, eu acho que também nessa linha que você comparou, né? Tudo bem, claro, quando você diz que você quer pegar um avião, faz todo sentido. Mas quando você não quer pegar um avião, quando eu estou caminhando 100 quilômetros em direção ao norte para chegar na Galícia, eu não preciso nem chegar na hora que eu prometi comigo mesmo. Total. Nesse caso, Total. eu estou a pé, não estou atrapalhando ninguém, não tem alguém que está me esperando. Então, esse exercício que a civilização nos traz coisas interessantes, que nos ajudam em muito, né? Eu estou falando, até é interessante a discussão, porque é uma outra conversa para outros temas, outras várias conversas. Eu estou falando assim, eu tenho me interessado por dois extremos da história, né? Vamos chamar assim, o que é o futuro e o que é o passado. Eu gosto muito daquele nômade de 10 mil anos atrás, que na verdade durou durante 200 mil anos atrás, fez uma vida errante sem tecnologias adicionais, né? E era um cara feliz. Se não fosse, a gente não estaria vivo, né? Porque a gente é herdeiro dele, né? Dessas figuras. Então, eu gosto muito daquele. Não significa que eu queira voltar a andar pelado na floresta. Eu gosto do natural dele, né? Da biologia dele, né? Do que ele come, do que ele faz, né? A vida é natural, próxima. Eu gosto daquilo. Mas eu gosto também da pura tecnologia. Para mim, o futuro ele é transhumano. Assim. Eu acho que a gente vai ter uns chips instalados, porque o avião não deixa de ser uma asa que a gente não tem, né? O carro é uma perna mais rápida. Então a gente já é transhumano.
A gente já tem uma mistura da tecnologia com a gente mesmo, né? E eu gosto disso também. Então, ou seja, só que a gente está nesse meio do caminho que a gente critica os dois, né? A gente critica a coisa primitiva, a gente critica essa coisa meio da tecnologia que pode não substituir, critica o Zuckerberg, né? E, cara, se a gente pegar a parte boa dessas coisas, é maravilhoso. Total. Né? Maravilhoso. Nossa, acho que isso é assunto para novas conversas. Eu tô com uma caneta na mão, acho que é uma coisa que a gente pode sugerir desde o começo, cada palavra que você fala, eu sou ativista da errância. Deixa eu anotar isso aqui. O mundo é transhumano. Peraí, deixa eu anotar. Às vezes vem umas palavras, vem umas coisas que acho que a gente perdeu essa prática de dar os highlights, assim, algumas coisinhas, né, que estão me tocando, estão tocando quem está vendo, né, de anotar. Sim. Depois eu quero ver essa história aqui. Quero no ouvir Google, mais da história do Dalai Lama. Quem é Dalai Lama? Anota aí e vai ver quem é Dalai. Sei lá. Lembrei uma história aqui que tem a ver, que não tem a ver e tem a ver, mas tem a ver com esses modelos, né? Eu perdi um amigo um tempo atrás. Ele era lá do Instituto Etos, João Gilberto. E aí eu fui para a cerimônia de cremação do João Gilberto e estava lá a família, todo mundo consternado. Ele teve um infarto fulminante, caiu duro, morreu com 40 e poucos anos. Nossa. Aí o irmão dele, não estou lembrando agora o nome dele, mas ele resolveu falar do irmão que ele perdeu. E ele contou uma história do irmão. Até me arrepia aqui, velho. Ele contou uma história seguinte, que ele estava com um problema. O João era super ligado à sustentabilidade, a soluções ecológicas, soluções não violentas com a natureza, enfim. E ele falou que ele tinha um vaso com, acho que era mostarda, era uma plantinha, um ramo de mostarda. E apareceu uma lagarta nesse vaso que começou ela não apareceu, ela ficava comendo as folhinhas. Sim. E ele chegou com o vaso para o João, falou: João, você tem que pensar sempre essas ideias inteligentes, alguma coisa natural, talvez um fumo que você possa jogar com mel, sei lá, você deve ter alguma saída assim para não matar a lagarta, mas não destruía meu vasinho de mostarda. E o João falou uma coisa que eu guardo até hoje, assim, que tem muito a ver com a relação de amor que esse irmão tinha pelo João, né? Ele falou: querido, deixa a lagarta e a mostarda se entenderem. Ele não deu nenhuma solução. Ele ficou meio frustrado, né? Achou que ele ia ter uma solução super genial. Ele falou: deixa, elas estão lá no diálogo. Come um pouquinho aqui, some, parará. Ele voltou com o vazio. Ela morre, a lagarta morre junto, né? Deu uma coisa. Ele voltou. Eu imagino que ele voltou frustrado, né? O cara não me deu solução nenhuma, né? Ele falou só para deixar a coisa, mas era uma solução. Deixa as duas ali, elas estão numa simbiose ali de coisas, né? Não deu outra. Uma hora a lagarta sumiu e desapareceu e a mostarda cresceu bonita. Era um momento da vida da mostarda e um momento da vida da lagarta. Sim, muito legal. Não está errado. Né? O que estava acontecendo não tinha um erro a ser corrigido, um problema para ser eliminado, né? Era olhar com mais calma, ver se elas estão ali em relação e uma hora isso aí acaba. Cara, eu achei isso tão genial, velho. E tão bonito ele falar isso como a minha lembrança do meu irmão, sabe? Ele conta uma história dessa, porra. Muito forte, cara, muito mesmo. E a gente tem essa coisa com a natureza mal resolvida, né? Nesse aspecto, o que é? A gente não se coloca como natural, a gente não se coloca, né, como mal. Tudo que a gente fez na civilização foi um processo invertido na natureza. A gente diz que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, meu. Vai acabar o humano, mas o mundo está feliz. O humano vai acabar. Aí. Você vai acabar, eu vou acabar. Isso tarda, né, cara? A gente é lagarto. Isso dá pano para manga para outras conversas. Né? Assim, isso me atrai demais, assim, o quanto a gente distanciou do que é natural. Do que é natureza, do que é natural, do que é orgânico, do que é cíclico, né? E o pessoal fica histérico agora aqui em São Paulo com as chuvas que está inundando. É natural que chova. O que não é natural é que inunde. Então, onde é que tem natureza e onde é que tem o humano na história? A inundação é humana. A cheia é natural. Então, onde é que as duas coisas estão... Onde é que a lagarta e a... Né? Como deixar essas... Como haver esse entendimento do humano natural, né?
Eu que acho que o gere humano é uma né? experiência bastante falida da natureza, por enquanto. É sério, Cara, cara, a não gente fala acabou. assim, cara. Você não pode. Não fala assim, a gente vai perder a audiência, os milhões de seguidores que a Não, gente não, tem vão nos acabamos de abandonar. perder 100 mil numa tacada. Mas eu acho, cara, de boa, eu acho que isso a gente tem que ter pelo menos a humildade de reconhecer para tentar consertar. É esse o ponto. Claro. Porque fica muito se dizer, não, porque a gente é o bicho mais inteligente do planeta, a gente faz. Cara, a gente fez bastante merda até agora, sabe? A gente não. Claro, temos muitos méritos. Eu também não sou aquele fatalista que diz, então eu queria ser índio, eu queria ser leão. Mas Não, não, não. eu acho que a gente. Essa volta ao natural, para mim, eu tenho uma teoria, né, Sérgio? Que isso, podemos falar agora e várias outras. Como a gente não tem uma grande pauta nas nossas conversas, o pessoal vai ter que se divertir com isso mesmo. Eu vou dando uma pincelada dessa minha teoria. Que a gente, na verdade, não é minha só, inclusive, muitos autores falam sobre isso, né? Que a gente cagou mesmo com a agricultura. Então, ou seja, quando surgiu o advento da agricultura, o sedentarismo, veio a posse, veio o roubo, veio a hierarquia, veio o Deus Território, a proteção do território, território. tudo está lá. E eu não sou eu que estou dizendo, agora até aquele cara, como é que chama? Tem agora um historiador famosinho aí que está escrevendo uns livros e vendendo um monte, o Harari. Harari. Eu tenho até os livros dele aqui. Aqui em Barcelona já tem os quadrinhos dele. Aí acho que não chegou no Brasil, não sei se chegou ou não, mas aqui eu já tenho os quadrinhos também. Mas ele também fala isso. Fiquei super feliz de falar, nossa, cara, eu falo alguma coisa que um super fodão aqui já está falando também. E aí a questão é, né? Beleza. Significa então que a gente vai voltar para o nomadismo, que a gente vai virar nômade durante anos? Não. É o que eu falo, não. Mas tem coisas que a gente tem que. Então significa que, porque você é comunista, né? Então o que você quer, na verdade, todo mundo é de todo mundo. Também não. O comunismo também é uma construção posterior, né, à ideia da agricultura. Tudo isso. Mas é o que eu falo, tem valores e elementos colocados ali. E ele coloca, aí eu aprendi com ele. Ele coloca uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é a questão, a ideia da cultura num processo. Ou seja, a gente fala, o dia que a gente entender que Gaia, ou a Terra, o nome que a gente queira dar, é o nosso país, é o nosso bairro, é o nosso lugar, quando a gente entender isso, esse conceito, Total. que não é um conceito, é a real, né? É a real. Quando isso ficar claro, eu acho que os processos passam a ser. Você não vai pensar em fronteiras, guerra, tipo a que está rolando, a ideia de jogar no lixo. O que é jogar no lixo quando Gaia é o nosso lugar, né? Claro, não tem fora, né? Aquela história, não Fora, tem jogar fora. não tem fora. Cai para dentro sempre. Claro, era mais fácil você ser nômade há 10 anos atrás, porque não tinha a noção de existência de um planeta. Então, tudo aquilo era infinito. O cara caminhava, porra, não acabava nunca. E quando também, durante 10 mil anos, esses últimos 10 mil anos, os homens e a civilização foram invadindo, né? Foram ocupando espaços, se a gente for ver, é isso, né? Vai se ocupando espaços, começou lá no Tigre e Eufrates, civilização Egito, Europa, China em paralelo, rolando lá, vai crescendo aquela coisa toda, aquela fermentação toda, acabou. Aí o que você vê? Aí eu consigo definir bem, aí sim eu vejo dois tipos de pessoas. As duas bem intencionados, mas o cara que acredita que o futuro é Marte, na cabeça dele é expansionista, ou seja, derretemos a Terra, vamos continuar. Depois de Marte, vamos para Plutão e tal, né? Então tem a galera que acredita que o futuro é Marte e tem a galera que acredita que o futuro é justamente o sentido de regeneração, floresta, cuidado e tal. É curioso. Aí eu vejo, de fato, uma diferença significativa. Bom, desde que não pensa no futuro, tudo bem também, não tem problema. Mas quando pensa, eu vejo que tem o lado que o cara que pensa esse lado mais expansionista, ele não entendeu ainda. Bom, o Elon Musk, né? E os outros, esses milionários aí que todos querem ir para Marte. É uma dinâmica louca, expansionista, ou seja, querem o infinito, de continuar avançando. E a gente tem que retroceder. A gente tem que decrescer. Cara, acho que tem. Nossa, a gente está abrindo aqui essa prosa, velho. E primeiro que é prazerosa, assim, na primeira pessoa, assim, sabe? Acho que o primeiro usuário desse bate-papo aqui sou eu. E imagino que seja você, que é o quanto isso nos alimenta, assim, quanto isso nos, né? Conversar com sabor, né? Com refletir, né? Refletir, né? Olhar para si, olhar para fora, olhar para si, né? Olhar para o mundo, olhar para o tempo, né? E ter esse tempo de pausa, né?
que é outro assunto, uma pausa para a gente se ouvir, para a gente trocar. Eu acho que a noção de território, de limites, do que é seu e não é do outro, eu acho que a gente começou a... Não sei se o nômade lá tinha essa noção de propriedade, de pedir de segurança, né? Era outra lógica, né? E a gente caiu numa lógica de lutar pela segurança, lutar pela sobrevivência, por manter o que você conquistou. Talvez tenha sido uma viagem que não está trazendo resultado, não tá trazendo a qualidade prometida, né? Eu acho que eu vejo as pessoas da nossa idade que trabalharam a vida inteira para ter segurança, para ter um patrimônio, para ter solidez, né? E não estão felizes, velho. E não estão felizes. Eles conseguiram acumular, eles conseguiram proteger, mas isso não resultou em qualidade de saúde, assim, sabe? Então, acho que essa noção de fronteira, sabe? O que a gente está vendo agora lá, a Europa inteira, né? A guerra, enfim, tipo, é luta por território, por ocupação. Então, você vai lá e come o território do outro. E a gente faz isso aqui nas relações interpessoais, quando você impõe a sua opinião, quando você quer ganhar, quando você quer ser a última palavra em alguma história. Porra, é território, é sempre uma noção territorial, assim, sabe? De poder e de conquista e de segurança, sabe? Se jogar isso tudo pro alto, sabe? A gente fizer um outro caminho, né? Que é o caminho que eu estou buscando, né? De menos segurança e mais liberdade, menos território, menos propriedade, mais conexão, mais interação com quem está perto de mim, né? Esse é o meu estudo desses últimos anos, cara. Eu tenho me interessado muito por isso. Comecei a escrever um livro que é uma ficção, a primeira ficção, que tem a ver com essa parada, esse momento. Eu estou misturando um monte de coisa, puxando um gancho aí também, né, nesse sentido de território. Vamos imaginar o seguinte, que você tem Adão e Eva como referência Gênesis, né? Simbolicamente, evidentemente, mas então tinha aquela coisa que eles saíram do Éden. O que era o Éden? O Éden é aquele lugar que eles não precisavam fazer nada, porque a natureza dava para eles. Aí eles passaram por castigo divino a ter que fazer o pão com o suor do seu rosto. Pão, trigo, agricultura e tal. Então, para mim, a leitura da Bíblia nesse sentido é o seguinte, a história começa, a história civilizacional, a história monoteísta, né, o processo, né, de lá surge judeus, católicos, muçulmanos, aquela é esse desenvolvimento todo, surge a partir do pão que eu tenho que agora suar para comer, né? Antes eu não precisava suar. Caim e Abel, que também é uma outra leitura, que não necessariamente, provavelmente não eram filhos de Adão e Eva, né, simbólicos, mas são outra simbologia interessante, se a gente for pensar, que podem ser também, lembra que era Caim, o agricultor, e Abel, o pastor. Então, dá para imaginar também que aquilo podia ser nessa gênese, nessas histórias contadas de pai para filho, né, de gerações em gerações, provavelmente duas tribos ou dois clãs. Dois mindsets. Dois mindsets. Dois mindsets, né? E um brigou com o outro e matou o outro. O agricultor, provavelmente por posse, por terra, por inveja, por que lá que seja, mas matou o outro. Dizem, né? Brinca assim, o primeiro homicídio da Bíblia está lá, né? Abel morto por Caim. Então, ou seja, o que é de novo, né? A agricultura ampliando-se, né? Ou seja, a partir já desde da própria Bíblia dá para você perceber dessa forma, como uma forma, e que aí Caim com a marca, né? A marca de Caim, a marca colocada por Deus na marca de Caim. Eu estou escondendo a história porque eu ia falar, quando você falou assim, essas pessoas que estão se aposentando, patrimônios e tal, e continuam infelizes. Eu ia te dizer, marca de Caim, mas eu tinha que explicar tudo por que isso, né? Senão ia ficar muito claro. Eu comparo um pouco essa marca de Caim como a ideia de que é a marca de todos nós, né? Todos nós somos filhos dessa civilização que constituiu e construiu o mundo inteiro, esse processo todo, a gente vive em lugares que são posses, são territórios, propriedades, dinheiros, somos todos a marca de Caim. Então, eu estou numa viagem nesse sentido, cara, de imaginar assim, como é que a gente volta para aquele momento
depois da morte de Abel, se é que Abel morreu, né? Então, eu acho que sobra uma outra coisa que não é nem um pouco mística, nem prática, que é o perdão, ou seja, a regeneração e o perdão. Ou seja, a gente cagou muito, por isso que eu falo, a gente fez besteira, nossa civilização. E qual que é a melhor forma de constatar? Primeiro, reconhecendo que a gente fez besteira. Se a gente continua achando que a gente está certo, que o objetivo é ir para Marte, é que a gente continua errado, Total. cara. Cara, e perdão, velho, eu aguardo sempre assim na televisão, assim, urgente, sabe aquelas coisas? Pã, tan, 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 aquela música de terror, né? Porra, É. caiu alguma coisa, enfim. Eu aguardo sempre um plantão de notícias com alguém falando: brasileiros, brasileiras, erramos. Qualquer um, cara, alguém trazer assim, essa humildade de falar: olha, a gente achava que isso aqui era. Eu tô há 60 anos, esse plantão nunca vem, velho, não tem nenhuma. Porra, caiu né? Puta acidente, não tem o reconhecimento do erro, né? Como se fosse uma diminuição, sei lá, você perdesse alguma coisa em reconhecer que foi uma escolha errada. Sim, Que a total. gente tenha, né? Então e estou falando isso de escalas maiores, né? De lideranças, de governos, né? De reconhecerem que houve um erro ali, né? Ou isso descendo em até nas pequenas relações, você com a sua mulher, você com seus filhos, você fala, pô, nossa, meu filho, eu achei que isso aqui seria bom. Poxa, errei. Eu acho que eu deveria ter feito uma outra coisa que eu não soube fazer. Isso acho que sabe, é um bálsamo assim para a história, que se perdoar, perdoar o Isso, outro, né? reconhecer. E foi uma escolha com os recursos que você tinha naquele momento, com o que você tinha de consciência. A gente olha para essa coisa de rio canalizado, que é um trabalho, assim, depois a gente pode falar disso. O pessoal fala, não, esses canalhas que não sei o quê, né? Eles achavam que era certo Claro, claro. enterrar rio. Achavam que seria melhor para a cidade. É. Achava que ia ter uma cidade sequinha, assim, não ia ter mais doença, que era um processo de higienização. Passou-se o tempo, o que era solução hoje parece que é um problema, né? Está criando um transtorno em várias escalas. Falta esse lugar, assim, não sei nem como, quem, de falar, olha, vamos ter que tomar um outro caminho, porque aquele caminho tomado foi. Esse modelo que a gente adotou não funciona mais. Uhum. Essa virada, sabe, sem perdão, velho, sabe, sem esse reconhecimento, não dá para você ir para outro lugar achando que você continua fazendo o que deveria ser feito, sabe? Mas eu concordo plenamente. E eu acho também que esse processo, cada vez mais, eu vou envelhecendo, cada vez mais eu vejo que esse processo é de um em um, né? Um em um. De um em um. A gente não vai conseguir fazer no grito, ou no palanque, ou no palco, que as pessoas todas mudem. Eu tenho lido aí, enfim, aí sim, eu tenho amigos próximos, gente mais mística, mais, né, com essas loucas mais religiosas e tal, que não é minha praia. Eu falo que eu sou um ateu místico, isso também dá um assunto ótimo. Tem que anotar essas coisas aí. Ateu Ateu místico. místico é a minha frente de participação esotérica na vida. Mas eu, por exemplo, acredito muito nessa ideia de que o universo conspira a favor. Eu sou muito crente a isso. Eu gosto da ideia. Que para mim tem uma mesma sintonia de que se eu fosse um aborígene e que aparece um rio na minha frente, é porque o universo conspirou a favor, cacete. Então, é óbvio, né? Então, mas enfim, o que eu ia comentar é que tem se dito aí, de várias frentes, né? Vários desses místicos diferentes, que acabou também o tempo dos grandes profetas, aqueles caras. Então, Jesus aparece, São Francisco fala não sei o que lá, Maomé fala não sei o que, Buda fala não sei o que. Então, essas grandes figuras, né, que movimentavam multidões, e mais ainda, depois da morte deles, continuavam movimentando, né, porque outros colocavam a sua voz nisso, que o momento agora, né, nessa nova frente, eu não sei se como é que chama isso? O momento de Áries, Capricórnio, sei lá, que eu não sei, mas enfim, esse novo momento da vida, né, o planeta, a consecução, as constelações, esse mundo louco, que não, chega, o que é o processo de um em um. São milhões e milhões de mini profetas profetizando para as pessoas próximas e criando os seus mecanismos e o seu perdão e a sua regeneração e a sua forma de lidar com o mundo e de entender e de respeitar, o que é muito mais bonito, né? Muito mais bonito. Total. O Sherpa, você falou disso
de qual que vai ser o caminho agora, que envolve esse um a um, envolve as redes, né? Como é que é? O que você está fazendo aqui está impactando, né? Está reverberando exponencialmente. Você nem vê aonde você está mexendo. Essa conversa aqui eu não sei aonde vai bater. Talvez bata em alguém que dê um clique, que mexa em alguma coisa, enfim, é o um a um. Eu fiz na mística aqui, uma vez eu abri as Medicine Cards, que é um tarô navarro, de os animais como medicina. Tipo, por que tem tanto bicho, né? Vamos pensar assim, por que tem girafa, rinoceronte, baleia, né? Passarinho, né? Podia ter só uns 3 ou 4. Não, tem uma floresta de um monte de bicho. Para esses nativos, cada bicho é um pequeno sábio, é um pequeno Sherpa, é um pequeno senseizinho, né? O que a onça tem para ensinar é diferente do que o beija-flor tem para ensinar, do que uma salamandra, sabe? Do que uma aranha. Uma lagarta de mostarda, né? Lagarta da mostarda. Então, aí é um tarô, né? Uma coisa assim que você entra num estado ali de interação, deixa o universo me contar, né? Aí chega uma altura que vem um animal de poder. Você tira lá, você vai acessar, porra, você entra num estado, porra, eu vou querer ouvir da floresta, dos animais, quem é o meu conselheiro, quem é o meu mentor, meu Sherpa, né? Porra, eu imaginei um búfalo, né? Uma coisa assim, né? Um tigre, né? Sei lá, um tigre. O meu pareceu um tigre. Cavalo, uma coisa assim, né? Uma águia, né? Tem uns bichos lindos, né? Águia é o máximo. Aí eu vou lá e faço o negócio e tal, aí eu pego a carta, aí eu viro a carta assim. Aí eu fiquei meio frustrado, velho. Era formiga. Legal. Aí fiquei meio... Vontade de fazer melhor de 3. Vamos tirar uma outra aqui, né? Na minha pretensão, eu queria um bicho numa escala assim, maior que eu, no mínimo, né? Maior que eu. Aí vem a formiga. Cara, essa formiga me acompanha assim, na minha alma, assim, o quanto ela é poderosa. Nesse sentido, assim, do um para um, do pequeno gesto, da comunidade, do fazer ali o que é possível, né? E ser disciplinada, assim, sabe? Ter uma... Né? Ela não para. Você chega para lá, ela vai lá para longe, daqui a pouco ela volta para a estradinha dela e continua, né? E ela passa para outra formiga, ela faz tititi, a outra faz tititi para ela, né? Ela não anda feito ciclista de velocidade, assim, né? Ela anda dando uns tchauzinhos, assim, né? Ela vai falando. Ela anda dando... Eu não sei o que rola ali, mas você olha a formiga, quando ela cruza com a outra, rola uma coisinha ali. Uma atualização de hardware. A formiga é o meu mais amado animal de poder, assim, sabe? Como... É um belo Sherpa a formiga, né? Mas você pegou uma carta, então, foi isso? Porque o meu processo de animal de... Quando eu te falo, eu sou ateu místico mesmo. Eu me meto em todas essas coisas, mas não acredito em nada que envolva... Não, eu acredito em tudo, não acredito no monoteísmo, não acredito em nada que seja um senhor velhinho lá. Não, eu acho que tem uma energia, tem um processo, e acho tudo divertidíssimo, me meto, faço coisas, eu acho... Mas o meu processo com o animal de poder foi diferente, cara. Foi por visualização, assim. Primeiro, eu convivi durante muito tempo com o urso, era meu animal de poder, mas mais recentemente o urso, porque eu visualizo. Eu só não tomo drogas, mas eu viajo muito. Medito, então eu tenho imagens, ou seja, eu tenho altas histórias minhas com o urso. O momento que o urso me apresentou a águia, eu achei que ia ser a águia, aí não rolou clima com a águia, ela não falava comigo, eu achava ela seca, ficava me olhando. Aí surgiu de novo, a águia me levou para lá e para cá, voltou, e hoje em dia é o tigre. E hoje em dia já o urso nem aparece quase. Faz tempo que cara, não aparece. Você está melhor de bicho, tá? Você está bem servido de... Toda uma firula. Mas é lindo, não importa, né? Enfim. Meu queridão. A gente tem muito para falar e eu acho que a gente tem que deixar também um gostinho de quero mais para as pessoas, né? Mas eu acho, cara, que a gente fez um encontro inaugural maravilhoso. Eu tô achando. Tem várias... Não sei, acho que tem pequenos trechos aqui tão legais, né, cara? Eu quero rever, eu acho que é para revisitar, e sabe? Eu acho que a gente vai... Isso não já, para quem está assistindo a gente, mas em breve... Outra vez, quando estiver assistindo, já tem os cortes, mas o que a gente vai fazer depois é pegar esses grandes também e fazer cortes menores para distribuir melhor eles e tal. Que legal, que legal, que legal. A ideia, então, ô Sherpa, é a gente seguir essa prosa aqui com um certo ritmo,
e a deixar a conversa rolar, errarmos no caminho e nos acharmos de novo. Acho que é de fazer desse bate-papo a nossa caminhada junto. Isso, Né? exatamente. Acho que é uma dimensão prática do que é caminhar junto, né? O que é caminhar em boa companhia, né? Exatamente, exatamente. Mútua boa companhia. Eu estou muito animado. A gente vai fazer isso então toda semana, mas de qualquer forma, esse comecinho aqui, acho que nós já nem falar data, lugar e tal, porque não tem nem as configurações. Mas a gente tem esse compromisso nosso, né, Sensei? Toda semana. Dois carecas. Como é que é? Qual que é a Dois nossa? carecas barbudos se achando. Pô, eu passei a vida inteira buscando me encontrar, né? E agora eu ouço pessoas também que olham para mim, pô, o Zé Bueno se acha, né? Eu falei, pô, exatamente, ele está se achando, né? O Sherpa também está se achando, é disso que se trata, né? Estou me achando o máximo. A diferença eu já uso a autoestima, né, mesmo? O meu achar-se é no máximo. Queridão, fecho aqui, vou botar para gravar. Daqui a pouco esse negócio está publicado em algum lugar. Quem está assistindo a gente tem mais. Vai navegando por aí que vamos descobrir mais aí no momento que encontrar. Eu já viciei nesse negócio. Amei, amei. Amei, cara. Vamos caminhar juntos. Acho que eu vou fechar aqui com isso aqui dentro, né? Do prazer que é a tua jornada ser partilhada ao lado de pessoas valiosas, né? E você é um desses caras. Muito bom, queridão. E depois a gente vai contando mais nossas fofoquinhas antigas de historinhas que passamos. Ecoa, por exemplo, deveria patrocinar esse lugar, se existisse ainda, mas como não existe... Eu lembrei, a gente pode trazer... um dos primeiros encontros nossos foi com o Zé Renato Bergo. Renato, exatamente. Sobre sabático, sobre pausa. E eu estava ouvindo, eu acho que eu tinha vindo da Alemanha. Da Alemanha, da Holanda, que eu fui de bicicleta, fiquei um mês pedalando, me jogando, né? E você estava em pleno sabático, se não me engano. Acho que a gente foi lá, a gente sentou numa mesma... Foi um talk show, assim, né? Acho que lá que eu me apaixonei por ti. Ah, bonito. Então foi amor à primeira vista mútuo, porque lá foi o primeiro que a gente se encontrou. Foi lá que a gente se encontrou. O universo conspira. Maravilha, exatamente. Vamos falar mais dessas paradas, então. Valeu, querido. Valeu. Aqui. Abraço, até mais. Tchau, tchau, querido. Até a próxima.